E eu vejo muito, Amália, que a tua briga é por desburocratizar muita coisa, né? Sim, também. É facilitar mais a vida do cidadão, é eliminar um pouco o excesso legislativo, o excesso de normativo, né? Fala um pouquinho pra gente, a gente tem até a história das placas, né? Temos. Que foi bem emblemática, né? Essa história é ótima. Foi bem legal essa história, na verdade. Eu acho que os vereadores devem me odiar um pouquinho, mas eu acho que foi bem legal, assim. E a gente percebe até como isso ficou na cabeça dos vereadores. Eu já vou contar para vocês por quê. Então, pela tua criatividade dessa história, eu já vou dar um spoiler aqui, eu acho assim, você tem uma ótima trajetória na engenharia mecânica, você tem uma trajetória na aviação, agora política, mas se um dia nada der certo, eu acho que você podia virar jornalista pela tua criatividade, viu? Ali a capacidade de improviso é muito boa. O que aconteceu? Conta pra gente que eu estou por fora. O que aconteceu foi o seguinte, a gente estava um dia na Câmara discutindo mais uma lei para colocar mais uma plaquinha em algum lugar dizendo alguma coisa. Que era, assim, essa lei específica era para dizer, para colocar plaquinha na frente do banheiro família, dizendo que ele podia ser frequentado pelas famílias. Esse era o projeto. Né? Bastante importante essa plaquinha, se não tivesse lá, o que seria das famílias? Então... Que debochada! Posso ser atriz também. Viu só? Eu tenho várias profissões, vários caminhos para seguir. Mas assim, eu tô debochando um pouco, mas é porque assim, a gente tem muita lei que fala sobre colocar placa, sabe? Poxa, se todo mundo fosse seguir todas as leis que falam sobre plaquinha, a parede de vocês aqui ia estar, sabe, cheia. Enfim, e aí a gente fez essa discussão na Câmara, falando, poxa vida, vocês estão criando mais uma burocracia, mais uma dificuldade para o empreendedor e mais uma carta na manga para o fiscal. Porque o empreendedor não vai saber que ele tem que colocar essa plaquinha, porque é humanamente impossível. Uhum. Tipo, não tem como. Vocês sabem o que foi aprovado essa semana na Câmara? O quê? Vocês sabem? Não. Vocês sabem o que foi aprovado No dia a dia, não. Não. No Congresso? Não, ninguém sabe. As pessoas estão matando um leão por dia para sobreviver, não tem como... Ela não tem tempo nem de assoar o nariz, imagina ver as leis. Não tem como abrir o site lá da LEP todo dia. Só que o fiscal sabe. Uhum. E uma hora ele pode chegar para o empreendedor, que ele quiser, enfim, cobrar alguma coisa e falar assim, olha, você não tem aquela plaquinha super importante que diz algo, enfim, essencial? Né? Que às quartas-feiras não pode usar azul. Exato. Então, assim, a gente falou, poxa, vocês estão criando mais, não sei o quê, não sei o quê. E a gente percebeu uma dificuldade, assim, de entendimento, de a gente conseguir passar a nossa mensagem. Né? O que a gente estava querendo dizer com isso? Eu cheguei no gabinete, e daí foi votado em primeiro turno, e as leis na Câmara são votadas sempre em 2 turnos. Significa que são votadas 2 vezes, né, em 2 dias diferentes. Então, a gente aprovou em primeiro turno, eu votei contra, mas foi aprovado em primeiro turno. Cheguei no gabinete indignado, falei, gente, não é possível que a gente não consiga passar a nossa mensagem. A gente precisa pensar em alguma coisa. Aí eu falei assim, eu tive uma ideia. Botei todo mundo lá. Falei, pessoal, para tudo que vocês estão fazendo, bora pesquisar aqui todas as leis que falam sobre plaquinha, leis municipais, estaduais e federais. E aí a gente tirou, 2 horas do dia para fazer isso. Botei todo mundo para pesquisar e não sei o quê. A gente montou uma planilha e tal, e não sei o quê. E colocamos lá todas as leis que a gente encontrou. E eu tenho certeza que não colocamos todas, porque deve ter mais que a gente não encontrou. E aí eu falei, vamos imprimir esse negócio e eu vou abrir no plenário amanhã para mostrar do que a gente está falando. E aí nós imprimimos, fizemos um rolo de papel. O Hernani, que trabalha comigo, ele tem uma plotter dessas impressoras grandes. E aí ele imprimiu lá um rolo, deu 20 metros de papel com mais de 100 leis que falam de colocar plaquinha em algum lugar para dizer alguma coisa. E aí eu abri lá no plenário da Câmara, para quem não conhece, tem as bancadas dos vereadores, né? E no meio, entre as bancadas dos vereadores, tem um corredor, assim, bem grande. Eu abri e faltou espaço. Mas assim, quando vai aprovar uma lei, vocês têm o direito de falar. Qualquer vereador tem o direito de falar para defender o ponto de vista. Tem o direito de falar. E aí, no segundo dia, então, que a gente foi votar o projeto no segundo dia, eu falei, olha, ontem eu falei sobre a quantidade de plaquinhas e tal, até um dos vereadores falou, vocês ficam falando de plaquinha, eu fui pesquisar, custa menos que uma porção de batata frita. O problema não é o custo, quanto vai custar para comprar uma plaquinha. O problema é o tanto de plaquinha que a gente vai ter que ficar prestando atenção. E no meio de tanta plaquinha, aquelas que são realmente relevantes acabam
perdendo a importância porque você já não dá bola mais. E o tem empreendedor tanta coisa grudada na pode parede. ser multado, né?